ansiedade. É um assunto que talvez você sofra, né, com ele, ou você conhece alguém também que passe por isso, com esse problema sobre ansiedade. E aí, a gente vai falar sobre isso aqui hoje no SBT Meio Dia e ao longo de toda essa semana sobre saúde mental. Então vai participando, já manda sua mensagem, se tiver alguma dúvida, a gente quer responder, aproveitar a nossa especialista ao vivo aqui para falar sobre esse assunto. O nosso repórter, o Laércio Botega, ele foi às ruas para conhecer uma pessoa, uma jovem que sofre com ansiedade e também ouvir o que as pessoas, no geral, têm a dizer sobre esse assunto. Vamos ver. A ansiedade é um transtorno que atinge milhões de pessoas. O que é ansiedade? Ansiedade é querer tudo para hoje, o que tu tá na tua mente, o que tu planeja. A pessoa está com dificuldade de enfrentar os problemas, fica ansiosa, fica com palpitação, mal-estar, não consegue dormir. Conhece alguém que sofre de ansiedade? Eu? Sofre de ansiedade? Muita. Como, por exemplo? Não, eu passava bem mal antigamente, eu faço tratamento e tudo. Quando alguém fala um pouquinho nervoso comigo, eu começo a tremer, eu fico nervosa. Às vezes eu sou assim, ansioso. Você sofre às vezes de ansiedade? Às vezes eu sofro de ansiedade, assim, eu fico agoniado com alguma coisa assim que tá para acontecer e eu fico aquela ansiedade, entendeu? Te atrapalha um pouco? Mais ou menos. Principalmente quando tem alguma coisa importante, sabe? No outro dia não consigo dormir direito, eu fico suando, daí eu fico me revirando na cama, encharca tudo a cama. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade, quase 19 milhões de brasileiros. A Maria Fernanda faz parte desses dados. Ela sofre de ansiedade e tudo começou quando tinha 16 anos e ainda estudava no ensino médio. Na época, sempre gostava de estar à frente dos trabalhos, ter o controle para organizar tudo. Foi aí que começou a sofrer o transtorno. E acabou virando uma rotina. Todo dia que eu tinha que ir para a escola, eu começava a passar mal e isso foi me consumindo. Preocupada, resolveu procurar ajuda. Daí, um dia eu conversei com a minha mãe procurou um especialista nessa área, onde a gente foi procurar tratamento para isso, porque não já estava fora do meu controle, assim, não conseguia mais comigo mesmo tentar me ajudar. Hoje, com 18 anos, Maria Fernanda se sente bem, muito diferente de 2 anos atrás. Não tem mais aquela sensação de angústia, de achar que tudo está dando errado. O nervosismo, a sensação que eu sentia assim comigo, assim, era horrível. Daí eu ficava nervosa porque eu estava sentindo aquilo, sabe? E agora não sentir mais isso, nossa, é maravilhoso. Tá feliz agora? Muito feliz. Tá, e a Maria Fernanda, ela é paciente da doutora Júlia, que está aqui com a gente hoje, também serviu aí de exemplo, né? Porque muitas pessoas passam, a gente sabe, parece que está cada vez mais comum a gente escutar falar de ansiedade, né? Então a doutora Júlia, psiquiatra, está aqui hoje para conversar com a gente, tirar todas as dúvidas. Mais uma vez, se você aí tem uma pergunta, manda aqui para o nosso WhatsApp que a doutora Júlia responde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar em relação à ansiedade é de que ela é uma reação natural. A ansiedade faz parte da gente, a gente tem uma reação do corpo para que, se a gente apresente algum sobre perigo, a gente tenha essa reação do corpo para estar preparado para isso. A gente tem que pensar que há muitos anos atrás, quando os homens moravam na caverna, eles tinham que estar preparados. Se aparecesse um animal, lutar ou fugir. Hoje, nossos problemas são outros, né? Então, o que acontece? A gente começa a ter medo ou então ficar preocupado com tudo. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele está dentro das questões em que a pessoa fica preocupada com qualquer coisa. Então, ela tem a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. E isso pode ocorrer com os pensamentos, então a pessoa tem esse medo, essa preocupação e começar a ter também sintomas físicos. Então, que é aí que mora o perigo mesmo, né? Exatamente. Lembrando que a ansiedade é normal. Então, quando a gente tem uma viagem para fazer, é normal que a gente fique ansioso. Ai, que bom, final do ano viajar. agora, Natal. É normal. Ai, vem o final de ano, vou encontrar minha família, tudo bem. Agora, quando eu começo a ficar paralisado, eu não consigo fazer mais nada, eu começo a ter sintoma físico, né? Meu coração tá sempre acelerado, eu vou dormir, não consigo dormir, a cabeça não para. O pessoal reclama de dor no peito, às vezes, palpitação. Inclusive, é muito comum que as pessoas vão buscar primeiro o cardiologista, o médico do pulmão, achando que estão com... Aí o médico fala assim, não, tá tudo bem. Na verdade, tá tudo bem com o coração.
mas tem algum desequilíbrio químico que tá dando esse sinal pro coração acelerar. Então eu sempre falo que não é nada. Às vezes as pessoas sentem assim, não é nada. É sim. É sim, tem que porque tratar, faz né? a pessoa sofrer e tem tratamento. E as pessoas tinham muito medo antigamente porque as medicações mais antigas, elas deixavam as pessoas sedadas, né? Ou então deixavam viciadas. E hoje a gente já tem uma gama de medicações em que a pessoa pode ter uma vida normal. É muito comum as pessoas chegarem no consultório falando assim, eu não quero tomar remédio. Não vou tomar tarja preta, Não, né? não quero ficar viciada. Não, mas eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir estudar. Vai! Até porque o que a pessoa está tendo hoje, ela não está conseguindo. A qualidade de vida dela já é muito menor por conta disso, A gente né? pesa o custo-benefício. E isso é muito comum com tudo na nossa vida, não só na parte do tratamento, né? Ó, doutora Júlia, o Paulo mandou uma pergunta aqui pro nosso WhatsApp. Todo medicamento para ansiedade deve ser prescrito por um profissional? E eles podem piorar o meu estado? Acho que é uma dúvida de muita gente, né, sobre medicamento. Então, Paulo, todo medicamento deve ser sim prescrito por um profissional e eu sempre falo que o ideal é que seja prescrito por um psiquiatra, porque ele vai ver sobre essa parte da ansiedade, da depressão, se tem alguma outra coisa e assim, se piorar o estado é porque ou o diagnóstico não foi feito corretamente ou então porque tem alguma outra coisa que está piorando esse estado. Lembrando que no início alguns efeitos colaterais são normais, mas o médico vai explicar tudo isso e normalmente a resposta é rápida e a resposta é boa. Agora, qual que é a causa da ansiedade, assim, que chega nesse ponto de ser medicado, de precisar do medicamento, às vezes associar com algumas terapias também? Existe uma causa? A gente escuta muito falar que é genético. Minha mãe era muito ansiosa, então eu vou continuar sendo. As pessoas falam isso, né? Qual que é a causa, doutora? Então, é muito importante a gente lembrar que assim, se eu estou num ambiente ansioso, eu vou ficar ansioso. Eu sempre falo assim, pais ansiosos, filhos ansiosos. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, que uma criança que cresce nesse meio, em que as pessoas estão sempre, não, a gente está atrasado, a gente tem que correr. A criança, ela já... Sempre com pressa, Sempre né? com pressa. Até porque o mundo tá muito com pressa, né? Então, é o celular, é tudo. Então, a gente tem que estar sempre na correria. Tem essa questão ambiental e tem, sim, uma questão genética bem importante. Além de todos os outros fatores. As demandas hoje em dia que a pessoa tem escola, principalmente criança, adolescente, escola, tem trabalho, tem... Então, acaba tendo um excesso de atividades. A internet, ela acaba tendo também um fator. Porque as pessoas hoje têm medo de ficar de fora. Então, às vezes aqui, a gente tá aqui, tá pensando assim, meu celular. Meu Deus, será que alguém me mandou uma mensagem? Daqui a pouco eu já começo a ficar preocupada com alguma coisa porque eu tô aqui e não consigo aproveitar o momento. É aquilo que eu sempre falo para meus pacientes, e é por isso importante a gente também falar que não necessariamente quem está ansioso vai precisar tomar medicação. Às vezes com a terapia, é muito importante, hoje se fala bastante sobre a meditação, atividade física previne a ansiedade. Parar e respirar, né? Dar uma pausa aí no seu dia. Isso a gente tem falado muito aqui no programa, viu, doutora? Tem a Débora que mandou mais uma pergunta aqui. Eu sofro demais de ansiedade. Tô grávida de 3 meses e parece que tudo piorou agora. Tudo é motivo de choro e desespero. Eu acredito que a dúvida da Débora, doutora, é sobre esse período da gestação mesmo, né? Então, é bem importante a gente falar porque a ansiedade ela é muito mais comum nas mulheres, especialmente na faixa etária que a mulher está no período fértil. Então, assim, são 3 mulheres para cada um homem. Sendo que na infância é 1 para 1 e nos idosos 1 para 1. Então, a gente sofre mais de ansiedade, sim. A questão da gestação é bem importante. Então, às vezes, já tem uma tendência a ter ansiedade e sofre mais disso. Mas, sim, a gente tem tratamento mesmo gestante, tá? Então, tem que procurar um profissional porque tem diversas coisas que a gente pode fazer e não pode passar a gestação inteira assim. Sofrendo Isso é desse muito jeito, ruim né? para ti e também pro teu bebê. Então, tem que procurar ajuda, É um sim. momento tão lindo, né? A maternidade, ali, o Exatamente, começo muito importante. disso. Vamos lá, Tainá Nunes. É normal ter muita dor de cabeça quando tá ansiosa? Eu fico estressada e tenho fortes dores na cabeça. Tá aí já falando um pouquinho da questão física que você falou, né? Começa a sentir no corpo mesmo. Exatamente. Então, a dor de cabeça, ela é um sintoma que pode aparecer na ansiedade, sim. Então, normalmente, a gente tratando a causa da ansiedade. Então, como ela falou, eu fico muito estressada, né? Então, quando a gente está muito estressada, nosso corpo está liberando muita adrenalina, a gente fica acelerado e, sim, pode ter dor de cabeça. Mais uma pergunta aqui do Rafael. Remédios contra os sintomas da ansiedade ajudam no tratamento da doença? Essa é uma pergunta muito Contra os boa. sintomas, né? Ele tá falando aqui. Então, Rafael, essa é uma pergunta muito boa. Então, a gente tem medicações que são sintomáticas, então vão melhorar os sintomas, mas não vão tratar a causa. Então, por isso que o profissional ele vai te ajudar com medicações que eu chamo que é o SOS. Cortam a crise, mas eles têm que usar uma medicação que normalmente é diária, tem que fazer
uso por um tempo, mas vão sim tratar a ansiedade. Entendi. A gente escuta muito falar também, doutora, só pra gente encerrar rapidinho, que a alimentação, a prática de exercícios acaba influenciando na ansiedade também, né? Se você tiver uma boa alimentação e praticar exercícios, isso também ajuda na você eliminar, parar, respirar e dar uma pausa nessa correria do dia a dia, né? Com certeza, já tem diversos estudos mostrando tanto a importância da atividade física, a importância da uma boa alimentação é super importante e a meditação. Então são 3 medidas que a gente pode fazer e que realmente têm influência tanto na prevenção quanto no tratamento em quem já está com ansiedade. Tá certo, então. A gente falando sobre saúde mental, nossa primeira entrevista da semana sobre ansiedade. A gente continua com a doutora Júlia a semana toda, né, doutora? Amanhã você está de volta. Isso mesmo, semana inteira. Isso aí. A gente volta amanhã, então, com mais assuntos sobre saúde mental aqui no SBT Meio-Dia. Agora, Cibele, um assunto interessante, né? O pessoal participou bastante. Acho que vale a gente lembrar que amanhã a gente fala mais sobre isso, né? Com certeza. E boas dicas, né? Alimentação, exercício físico e meditação. Tudo que a pessoa já faz normalmente, né? Se alimenta, se exercita e aí medita de graça. Dicas importantes para a pessoa melhorar ou tratar a ansiedade.